Muito obrigado, reverendo Jefferson, pela acolhida, pelo convite, em nome do Conselho. É um prazer renovado estar com vocês, desta feita na comemoração dos 33 anos de organização eclesiástica. Os números estão me acompanhando esta semana, reverendo. Na quinta-feira eu preguei nos 30 anos do presbitério de Americana, na região ali de Campinas, no estado de São Paulo. E na sexta-feira, ontem, aliás, eu oficiei um sepultamento aqui próximo, no cemitério Jardim da Saudade, de uma dileta irmã, membro de nossa igreja, com 98 anos. Uma idade bonita, e Deus a chamou nesta plenitude dos seus anos. Mas na sexta-feira eu oficiei um outro sepultamento de uma irmã de 100 anos. Imagine, hein? Chegar ao centenário. Eu gosto de gente que, se falece pelo menos com 100 anos, não com 99, né? Porque a gente fica naquela expectativa de comemorar o centenário, e Dona Nair nos permitiu comemorar o centenário dela em dezembro. E hoje pela manhã, em meio ao nosso culto, nós demos ações de graças por 60 anos de bodas matrimoniais do nosso querido reverendo Wesley Merick Werner, que tem militado na nossa igreja por décadas a fio, tem sido um companheiro muito dileto, ele e a Mânia, 60 anos de casamento. Então, assim, vir celebrar esses 33 anos com os irmãos, muito me alegra, e trazer-vos o abraço da Igreja Central, primeiro de tudo. Eles acompanham a nossa agenda, por a gente vai, e sempre está orando, não só pela nossa vida e ministério, mas pelas igrejas, pelos concílios por onde a gente passa. E também o abraço, então, em nome do Supremo Concílio da nossa igreja, que eu tenho a honra de integrar sua mesa, e deixo aqui o abraço em nome do presidente do Supremo Concílio, reverendo Roberto Brasileiro Silva. Quero convidar a atenção dos irmãos para a leitura da Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Nós vamos ler os versos 27 a 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30. E eu convido os irmãos a colocarem-se em pé e a juntos comigo lerem a palavra de Deus. Eu acho que está até projetado aí, né? Olha aí, que coisa boa. Vocês fazem igual a gente lá, o pastor pensa no texto, o projetor ali já solta o texto, ajuda a gente a acompanhar. Então, leamos todos juntos. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar. Ó Deus, esta é a tua palavra bendita, e ela certamente tem uma mensagem particular a cada um de nós, e à igreja em especial, nesta data de comemoração de aniversário. Que o teu Espírito Santo alumie mentes e corações, propicie entendimento espiritual das Sagradas Escrituras que venha alimentar a nossa fé. Fala aos nossos corações, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar os nossos lugares. Ressalto do texto lido, esta expressão contida ainda no versículo 27, vivei por modo digno do Evangelho. O Evangelho é maravilhoso, o Evangelho é muito precioso, e o Evangelho é extremamente abrangente. Note bem, o Evangelho, ele surge muito antes de existir qualquer coisa. A palavra de Deus diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, e isso é uma mensagem evangélica. Antes do mundo ser mundo, antes de virmos à luz,
antes do primeiro ser humano estar na face da terra, antes da terra ter sido criada, Deus na eternidade intentou o Evangelho. E aí, para dar curso a esse propósito, é que Deus criou todas as coisas. O Evangelho antecede a criação, mas a criação vem para dar encaminhamento ao propósito do Evangelho que o Senhor estabeleceu. Então, a criação do universo, e particularmente a criação da humanidade, vai ao ensejo do alvo, do objetivo, para que o Evangelho seja de todos conhecido. E aí, nós folhamos um pouquinho mais as páginas da Bíblia, não muito, já no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós nos deparamos com a triste história da queda. O pecado entrou no mundo. Por intermédio da rebeldia, da desobediência de nossos primeiros pais, esta malignidade tomou conta do cerne da humanidade. E aí ficamos muitas vezes refletindo de maneira equivocada que a queda atrapalhou o projeto do Evangelho. Ao contrário, Deus não foi tomado de surpresa quando o homem caiu. Deus não ficou espantado pensando, eu imaginava que ia dar tudo certo, deu errado, o que eu faço agora? Preciso criar um segundo plano. Não. A queda também concorre para o propósito de que o Evangelho tenha sede no coração da humanidade. Então, na eternidade, na criação, mercê da queda, o Evangelho vai percorrendo a sua senda. Quando Deus chama Abraão e o extrai lá da sua distante Caldeia, hoje conhecida como o país Iraque, deixando sua cultura, sua civilização, seus costumes, sua religião, para o constituir em uma vara que vai estabelecer o povo de Deus, o Evangelho então ganha agora um norte muito preciso. Porque o Senhor disse a Abraão, você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. E então, o tempo dos patriarcas, o tempo da escravidão no Egito, a libertação pelo instrumento de Moisés, o ingresso na terra prometida pelas mãos de Josué, o período dos juízes em que Israel está multifacetado em muitas regiões, até alcançar a marca de um reino unido com Saul, Davi e Salomão, e depois de um reino dividido. Tudo isso concorre para o objetivo do Evangelho. Então a gente vê que o Evangelho é maravilhoso. O Evangelho é extremamente abrangente. Mas o máximo do Evangelho é quando, na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho para habitar conosco. E essa declaração do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, ela é basilar. Plenitude dos tempos, não porque eventos históricos simplesmente concorrem para isso, mas porque aprove ao Senhor naquele período, na pessoa do seu Filho, assumir a nossa humanidade para levar a cabo o seu projeto salvífico. E ali na cruz do Calvário, o Senhor derrama o seu precioso sangue que nos purifica dos nossos pecados. E uma vez lavados pelo sangue de Jesus, fomos feitos e constituídos seu povo, a igreja do Senhor. E aí a nossa leitura da Bíblia continua firme, para vermos como esta igreja se estabelece, esta igreja se desenvolve, esta igreja se expande até aos confins da terra. No ano de 1990, imaginava-se nesta cidade de Curitiba e talvez a sua região metropolitana, que assim que eram os confins da terra, porque não era fácil chegar aqui. Lembro-me até talvez de uma primeira vinda minha, quando cheguei de retorno a Curitiba, foi bem mais difícil do que chegar hoje. Em 10 minutos da minha casa aqui, com asfalto, tudo arrumadinho, tudo tranquilo, né? Os confins da terra agora têm outras dimensões. Vão bem para distante aqui, sei que se tornou central, né? Mas esse conceito do Evangelho estar ressoando, retumbando
até o lugar mais distante, mais periférico, é o nosso desafio. Daí a importância de nós reconhecermos a centralidade do Evangelho na nossa vida, na nossa fé, no nosso culto, na nossa adoração, na nossa comunidade dos irmãos, particularmente esta igreja aniversariante desta data. Mas o interessante desta passagem que lemos é que o apóstolo não nos diz apenas para conhecer o Evangelho. Como agora, num passeio aqui, eu fiz os irmãos vislumbrarem estes aspectos. Nem mesmo o desafio é anunciar o Evangelho, como pregoeiros que somos, martelando, usando a nossa espada, há muitas almas para ganhar, como as crianças aqui nos dirigiram. O desafio do apóstolo nessa passagem vai além de conhecer e proclamar o Evangelho, mas de viver o Evangelho. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Esta carta Paulo escreveu da prisão. Muitas detenções o apóstolo sofreu. E esta era uma prisão supostamente lá em Roma mesmo, em que ele estava agrilhoado a soldados que se revezavam nos seus turnos, e ele, para matar o tempo, ficava evangelizando soldados. Quem sabe muitos deles se converteram. Era chamada guarda pretoriana. E só de fazer isso, Paulo diz assim, não tem problema eu estar preso, porque enquanto eu estou preso, eu estou trabalhando por Jesus. Que mentalidade espetacular de Paulo. Mas Paulo ainda diz mais. Ele diz assim, os irmãos que às vezes estavam meio titubeantes e proclamaram o Evangelho, sabendo que eu preso estava pregando o Evangelho, ficaram com vergonha na cara. Ele diz assim, se o homem que está preso está pregando, nós vamos ficar aqui de boca fechada, eles também estão anunciando. Ele faz um parênteses. Ele diz, é verdade que tem uns que estão pregando só para se criar rixa, né? Criar uma espécie de competitividade, o mercado religioso. E pode dizer assim, estou nem aí. Se é por pacificação, por contenda, o importante é que Jesus está sendo pregado. E ele vai fechando esta mensagem do primeiro capítulo da sua epístola, dizendo, está difícil, está pesado. Eu às vezes penso assim, morrer é vantajoso, porque viver é Cristo, e morrer no final é lucro. Mas se enquanto eu vivo eu trago fruto para o Evangelho, eu vou continuar até o meu último suspiro. Mas ele recebe notícias da igreja, que a igreja está revelando algumas características que não são muito positivas. Havia partidarismo, havia divisionismo, havia divergências muito graves, algumas delas de caráter pessoal, como no capítulo 4 é mencionado nominalmente duas irmãs, Evódia e Sintique, que eram mulheres líderes no seio da igreja e que não se entendiam, estavam criando mal-estar. E em cima de tudo isso, sendo esta igreja de Filipos uma igreja que estava no coração do apóstolo, lembrado desde quando ele a plantou, junto aos primeiros crentes ali na casa de Lídia, ele resolve fazer um apelo, que está exatamente aqui, nesta parte que lemos e estamos refletindo. Não apenas conheçam o Evangelho, simplesmente não proclamem o Evangelho, vivam de verdade o Evangelho. Sua vida seja conforme o Evangelho, até para que, quando você abrir os lábios para proclamar o amor de Deus, a graça de Cristo, a salvação que há em Jesus, não haja discrepância. Coisa maravilhosa é quando um crente fiel, cujo testemunho é de todos conhecidos, e aborda um companheiro de trabalho, um colega de escola, um vizinho, e diz, olha, eu queria falar de Jesus a você, e transmite o Evangelho, e o interlocutor do outro lado diz assim, eu bem que sabia que você tinha uma coisa diferente, você é uma pessoa espetacular, você tem um jeito de ser diferente, você tem uma luz maravilhosa, é muito comum as pessoas dizerem isso,
Então bateu, né? O que nós falamos com o que nós vivemos. Coisa trágica é quando um crente resolve também anunciar o evangelho para um incrédulo, e na medida em que ele vai falando de Jesus, o outro lado diz assim: mas não é possível que você seja crente com esse tipo de vida que você tem, com esse comportamento que você mostra, com as suas atitudes, com os seus negócios, com o jeito de falar, as expressões que você usa. Há uma discrepância gigantesca que gera desconforto para nós. Então é preciso conhecer o evangelho, proclamar o evangelho, mas viver o evangelho. E a propósito disso, eu creio que há pelo menos 3 lições nesse texto que vão dizer como é que a gente deve viver o evangelho. E viver o evangelho exige de nós, primeiro de tudo, estarmos sempre unidos, apesar das nossas diferenças. Sempre juntos, reunidos, congregados, unânimes, coesos, convergentes, mesmo que sejamos tão díspares. Coisa linda na vida da igreja é a gente perceber que não há uniformismo. Existe unidade, existe união, mas cada um é cada um. Cada um tem o seu jeito de ser, a sua maneira de apresentar-se. E nessa diferenciação forma-se algo tão rico, tão bonito. Um é mais experiente nisso, outro naquele outro. Aquela pessoa pode mais isso, outro pode aquilo em outra área. E é uma somatória. Então as diferenças estão aí. E elas são importantes. E elas, de fato, vão agregar, vão adensar a vida da igreja. Mas nós precisamos cuidar para que não haja desunião, para que as diferenças não gerem separação. Porque é isto que Paulo está apelando ainda no versículo 27. Paulo diz: olha, eu não estou mais perto de vocês, mas eu vou ouvir de vocês. Então, estando ausente, eu quero ouvir de vocês que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Esta igreja alcança seus 33 anos de organização. Podemos somar mais alguns anos antes do início do trabalho, que teve como mola propulsora o PH da Igreja Presbiteriana do Tarumã, aqueles irmãos que atravessavam a nossa Curitiba para vir aqui evangelizar, e foram bem-sucedidos, porque se mantiveram coesos, porque convergiram para o mesmo ponto. Eram pessoas diferentes, profissões distintas, possibilidades pessoais também, as mais variadas, mas focaram num propósito, lutaram juntos, trabalharam no mesmo objetivo. Quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, nós nos deparamos com a formação de Israel através das chamadas 12 tribos. Cada uma delas ganhava o nome de um dos filhos de Jacó. E quando vemos o detalhe, percebemos que essas tribos eram muito diferentes. As tribos de Judá e Benjamim ao sul formavam um conglomerado. As tribos lá no norte, de Naftali e Zebulon, eram até, às vezes, tratadas com uma certa indiferença, eram da periferia. Então, assim, as 12 tribos não mostravam uniformismo nenhum. Mas quando se tratava de defender a causa, quando viam os inimigos em redor, os filisteus ao sul, os amonitas e os moabitas da além do Jordão, eventualmente os de Tiro e Sidom lá do norte, e mesmo alguma invasão que viesse aqui do oeste do mar Mediterrâneo, eles formavam um batalhão só. Mandavam avisar os compatriotas de longe e estavam juntos pelo mesmo objetivo. No Novo Testamento também, Jesus chamou 12 apóstolos. Aliás, é muito sugestivo que tenha feito isso, em paralelo com as 12 tribos. Cada um deles era diferente. Havia pescadores, havia coletor de impostos, havia um revolucionário, um zelote
de onde vem a expressão ser zeloso, né? Bem assim, radical nas suas posturas políticas, todos foram acomodados no colégio apostólico. De vez em quando a gente percebe ali nos evangelhos que eles tinham lá suas diferenças muito pronunciadas. Mas quando se tratava de plantar o reino, de estender o reino, e mormente, pós a obra redentora plena de Jesus na crucificação, na ressurreição, foram eles os protagonistas da distensão do evangelho por todo mundo conhecido. Nós conhecemos o roteiro paulino, temos alguma coisa também do roteiro petrino, ou seja, de Pedro. Mas a história nos evangelhos e nas cartas e no livro de Atos, às vezes oculta o que fizeram os outros apóstolos, mas a história não esconde que o evangelho foi pela mão de alguns apóstolos anônimos para as terras da China, da Índia, do norte da África. Aquela gente era diferente, mas na hora de fazer a obra, eram um só corpo. É muito fácil a gente ressaltar as diferenças em detrimento da união. É só a gente colocar a paixão clubística na frente, né? Aqui na nossa cidade, se a gente quer arrumar a briga, é só dizer quem é do Atlético, quem é do Coxa. Pronto, começou a briga, né? Como se isso fosse a coisa mais importante do mundo, né? Ou da paixão clubística para nossos interesses políticos, esses, então, nem se fale, né? Agora, a Igreja do Senhor, ela tem os elementos essenciais, os elementos mais profundos de unidade, conforme registrado por Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, onde ele faz um apelo à unidade, inclusive lembrando que a unidade não é formada pela igreja. A igreja não é a originadora da unidade, a unidade é o Espírito que faz. A igreja só tem que preservar a unidade. Eu sempre digo o seguinte, se ela não atrapalhar, já está ajudando, porque o Espírito faz o resto. Então, quando a unidade está assim, meio balançando na vida da igreja, pode saber, não é problema do Espírito, é problema da igreja, é problema dos crentes. Pode ser até problema do pastor, pode ser problema do conselho, cada qual que examine a si mesmo. Então, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz é o nosso dever. E aí Paulo diz o seguinte, fiquem focados nos aspectos da unidade. E ele diz, há somente um corpo, um só Espírito, uma só esperança da nossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que é Pai de todos. Vamos deixar de lado nossas paixões clubísticas, políticas, preferências musicais, gostos artísticos, indumentária. Vamos estar centrados nesses elementos. Aqui tem 7. É suficiente para a gente dizer, é isto que nos torna um só em Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse assim, edificarei a minha igreja. Por isso se diz aqui, há um só corpo. E ele é cabeça. E é cabeça de um só corpo. Ele não é cabeça de muitos corpos. Seria uma coisa assim absurda. Que a cabeça comanda um corpo. Nesse corpo há um espírito. E aí por diante, como acabamos de ler. Somos desafiados a conhecer o Evangelho, proclamar o Evangelho, mas acima de tudo a viver conforme o Evangelho. E viver conforme o Evangelho, primeiro de tudo, demanda que nós sejamos unidos, apesar das nossas diferenças. Mas, em segundo lugar, eu quero trazer a lição de que viver em conformidade com o Evangelho também exige de nós, muito importante isso, sermos ousados, apesar das oposições. De um lado, exige união, apesar das diferenças. De outro, demanda ousadia, mesmo que nós sejamos cercados de oposição. Versículo 28, final do 27. Lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos
adversários. Olha o contexto que o apóstolo coloca as coisas. Hoje é dia de festa. Alguns aqui estavam talvez lá nos primórdios como pioneiros, ou são seus descendentes. Quanta memória certamente vem no nosso coração desses tempos, desses mais de 30 anos de vida de igreja. A alegria de ter a sua sede bonita, arrumada, moderna, com projetos para frente. Mas não nos equivoquemos, nós estamos numa batalha. Nós estamos numa luta renhida. Nós estamos numa arena muito grande de batalha. A expressão que temos no subtítulo desse texto, se você tiver uma Bíblia semelhante à minha, eu acredito que sim, é a unidade cristã na luta. Não é no recreio, não é nas férias, no feriadão que vem aí na semana que vem. Oh, coisa boa é feriadão, né? Imagina, hein? A igreja fica vazia, né? Eu fico na expectativa que a igreja no litoral fique cheia, mas não fica não, viu? Eu já fui para feriadão no litoral e eu chego lá, não está cheia como a gente imagina, né? Aliás, lá na minha igreja tem uma regra. Pastor, se o senhor não estabeleceu aqui, eu sugiro que o senhor estabeleça, viu? O crente, quando viaja, fim de semana, ele tem que ir na igreja da cidade que ele está e tem que trazer o boletim da igreja e entregar para mim. Porque aí eu sei que ele foi na igreja. É lógico, tem uns que passam na segunda-feira lá e pegam o boletim de domingo e me engana depois, né? Mas tudo bem, cada um dará contas diante de Deus, né? Não é lutar, não é sermos a igreja do Senhor num ambiente recreativo, é na luta, é na batalha. E no versículo 28, Paulo diz assim: tem adversário, tem oposição, tem gente contradizendo a gente. Quando esta igreja foi organizada, e um pouco antes, os chamados evangélicos no Brasil eram um traço nas estatísticas, quase que desprezível. De lá para cá nós fizemos assim, ó, tornamos-nos um objeto de grande interesse de mercado. É rara a semana que alguém não me liga vendendo algum produto focado nos evangélicos. Desde boné, chaveiro, bandeirinha, viagem para o exterior, nós trabalhamos com os evangélicos. A gente acha que a gente é grande coisa, né? A gente começa a se sentir tão importante. Não, é que a gente virou um mercado de muito interesse. As pessoas estão interessadas no fato de nós termos uma congregação forte. E a gente acha que o tempo inteiro vão nos aplaudir, vão dar tapinha nas nossas costas. Se deixamos de ser estatísticas, não é de ser traço nas estatísticas. Isso é bom? Sobre nós recai uma responsabilidade muito grande, porque a batalha aumenta, porque a responsabilidade também cresce. E este clima beligerante fica muito evidente. Neste início de novo governo, e aqui nós não viemos fazer política de natureza nenhuma, preocupações têm recaído sobre a igreja do Senhor. E eu faço coro com um grande ministro da nossa igreja que declarou há pouco tempo atrás alguma coisa mais parecida com isso. Os tempos vão ficar muito difíceis para a igreja do Senhor nos anos que se seguem, para a igreja que for fiel a Cristo, para a igreja que seguir a palavra de Deus, para a igreja que testemunhar o evangelho da fé, para a igreja que viver conforme o evangelho. Sempre será difícil, porque o mundo pensa diferente, sempre pensa diferente. O mundo jaz no maligno, o mundo tem outra cultura, outra mentalidade, e nós lhe fazemos oposição. E para isso é preciso ousadia. Não podemos nos intimidar. É este verbo que eu quero ressaltar, meus irmãos. E a minha palavra nesta noite, à igreja aniversariante, é exatamente essa: não sejais tímidos. Ao mesmo ensejo em que devemos revelar humildade, modéstia, moderação, não podemos deixar de ser ousados. Ousados em proclamar, ousados em fazer a obra do Senhor, ousados em ressoar a trombeta do Evangelho de Cristo até os confins da terra. A palavra do Senhor precisa alcançar
a todos os corações. Viver conforme o Evangelho demanda que sejamos unidos apesar das diferenças, que sejamos ousados mesmo ou apesar da oposição que está em redor. Mas por fim, viver o Evangelho, vivermos conforme o Evangelho, exige de nós que estejamos confiantes, apesar dos padecimentos. A graça é tremenda. A graça que traz salvação, a graça que transforma. A graça que a gente canta de peito aberto, que ela é maravilhosa graça. Que coisa boa falar da graça. Eu não me canso de falar da graça. Graça que fala de um Deus que nos amou tanto, que mercê dos nossos pecados enviou seu Filho para nele fazer cair a justiça, a sua justiça, e nos trazer salvação. É muita graça. É, de fato, uma obra que nos alcança, sendo nós absolutamente não merecedores dela. Graça imerecida, portanto. É maravilhoso mesmo. Mas o apóstolo Paulo ressalta que tem um aspecto da graça que às vezes a gente não presta atenção. Verso 29. Porque vos foi concedida a graça de crerdes em Cristo e a graça de padecerdes por Cristo. A graça de crer, de dizer, sim, Senhor, eu creio. Há uma filha adoentada em estado terminal, o pai leva a Jesus, e Jesus diz, você crê? E ele diz assim, eu creio, Senhor, mas ajuda-me na fraqueza da minha fé. Como quem diz, eu tenho fé, mas se o Senhor não me ajudar, eu não vou melhorar a fé. Até nisso Jesus ajudou. Quando Jesus estava orando, despertou nos discípulos esse mesmo interesse. Ele disse, Senhor, ensina-nos a orar. Eles pediram ao mestre, e o mestre disse, vocês precisam melhorar a fé. É esta graça incrível que nos leva à fé, mas tem a graça de padecer por Cristo, de sofrer por Cristo, de ser criticado por causa de Cristo, de ser menosprezado por causa de Cristo, de a nós ser dado de ombros pelos que estão ao nosso redor, porque não acham-nos relevantes. É uma graça. E desta mesma forma nós não perdemos a confiança. Viver por modo digno do Evangelho demanda da nossa parte estarmos confiantes, mesmo que o padecimento esteja ao nosso redor. Hoje pela manhã, em nosso culto, entre muitos motivos de louvor e gratidão a Deus, havia ali uma querida irmã que vivera momentos muito difíceis na sua saúde física e saúde mental também. E há exatamente um ano, ela recebeu a alta médica, não só dos acompanhamentos clínicos, hospitalares, medicamentosos, e ela disse, pastor, eu preciso hoje, o senhor faça uma oração de gratidão a Deus, porque hoje é um ano de vida para mim. Nós estávamos aí comemorando 60 anos de casamento de outros motivos, e ali um ano de vida de uma senhora, já bem vivida. Mas ela considerou esta alta como um marco zero na sua vida, e nesta hora eu tive que lembrar exatamente disso. Quanto padecimento ela não teve, e mesmo assim não perdeu a confiança no Senhor. Alguns de nós podem estar padecendo, sim, de problemas na saúde física, outros na saúde financeira, outros na saúde familiar, no ambiente familiar, no clima doméstico, outros na situação de trabalho que estão vivendo. Não vamos perder a confiança, não vamos perder o nosso gás, o nosso ânimo, não vamos apostatar da fé, não vamos desistir do Evangelho mesmo em meio aos padecimentos. Só a teologia da prosperidade é que ensina que você, se crer em Cristo, vai dar tudo certo, você não vai ter problemas, vai ficar rico, vai ficar saudável. A teologia bíblica não ensina isso. Ao contrário, ela ensina que nós seremos bem-aventurados
quando formos perseguidos, quando disserem todo mal contra nós, quando formos acusados disso, daquilo outro, por amor ao nome de Jesus. E isso não tira a nossa confiança. Que esta igreja, do alto dos seus 33 anos, possa considerar a bênção de ter o Evangelho central no seu coração. Evangelho que foi acolhido, Evangelho que foi proclamado, mas acima de tudo um Evangelho que deve ser vivido. Vivido no dia a dia, vivido nas diversas áreas da vida dos seus membros, vivido por onde quer que a igreja vá, e aonde você for, a igreja está indo, porque isso será honra, glória e louvor ao nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém, meus irmãos.